Bianca, ativa seu microfone, por favor. Ei, está me ouvindo? Sim, Então, beleza. tá certinho. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos, né? O intuito hoje desta roda de conversa é nós comemorarmos o nosso Dia do Profissional de Educação Física, que foi dia 1º, né? Foi no domingo. Vocês acharam que não ia ter nada, né? A gente teve hoje e muito especial. Primeiro eu queria agradecer, né? Vou chamar o pessoal para compor a mesa. São profissionais excelentes. Alguns já trabalhei mais de perto, outros a gente escuta bastante falar o nome desses profissionais. Espero que vocês hoje possam entender um pouco de como é a nossa área, as dificuldades que eles passaram, os sucessos também, né? Não tem receita mágica, mas eu acho que todos eles vão falar uma coisa em comum: o amor pela educação física. Eu acho que a educação física é muito isso. Então, por favor, aproveitem, é para vocês. Eu queria chamar aqui, então, para compor a mesa, a Verônica, professora Verônica. Professor Milton Tavares. Professor Cleone. Professor Matias. Professor João Martins. E professor Edmundo. Como eu falei, sejam bem-vindos à casa de vocês. E é uma alegria para nós receber vocês, né? Pessoas tão competentes, tão profissionais na nossa área. Tenho certeza que os alunos vão sair daqui hoje com uma visão bem legal da profissão de educação física. Então, para começar, eu queria que cada um de vocês se apresentassem, falassem um pouco da trajetória, coisa rápida, e com o que trabalha. Manda ver. Boa noite, pessoal. Como a Bianca já me apresentou, meu nome é Edmundo. Eu atualmente tenho a franquia da Escola de Futebol do Flamengo, né? Além de graduado em Educação Física, tenho uma pós em Pedagogia do Esporte. Inclusive, hoje, concluí a licença B da CBF e estou mais vinculado na área do futebol. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é João, atualmente tenho 31 anos de idade, sou responsável pela área C funcional, praticante de ciclismo, a modalidade ciclismo esporte radical, né? Ciclismo BMX, para quem não conhece, e hoje eu trabalho especificamente com o treino funcional, que são uma variável de treinamento voltada à prática de movimento natural, para condicionamento, emagrecimento e fortalecimento, mas a nossa especialidade de trabalho é o mundo das dores e performance. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matias, eu já estou na Academia Body Health há 16 anos. Tá? Nesses 16 anos, eu acredito que não tem nenhum setor dessa academia que eu não tenha passado. Né? Atualmente eu ocupo o cargo de coordenador geral e consultor de campo. A Body Health hoje é uma franquia que está em expansão, então eu cuido de coordenar todas as 4 unidades que já existem e já estou também para iniciar a coordenação de mais 3 que estão em expansão. Então, atualmente o meu cargo hoje, eu saí do operacional há mais ou menos uns 2 anos e passei a ocupar o cargo de gestão. Boa noite a todos. Meu nome é Cleone, eu trabalho atualmente com a modalidade esportiva badminton. Sou formado há 12 anos e desde então a gente tenta fazer o diferencial, trabalhar modalidades diferentes, né? Há 4 anos, eu estudei com a professora Verônica, aqui no Unis também, e desde então é isso. A gente tenta fazer o diferencial. Boa noite, pessoal.
Primeiramente, agradecer aí o convite do Unis, né, através da professora Bianca. Meu nome é Milton, tá? Miltinho, para quem não me conhece. Formei aqui no Unis em 2000, né? Então, já tenho um tempo aí na área, né? E já passei por diversos setores da nossa disciplina, da educação física, né? Já trabalhei com projetos sociais, já fui secretário de esporte, também fui técnico do futsal feminino de Varginha durante 10 anos, e atualmente trabalho com educação física escolar, que é minha paixão, é educação física escolar. Sou efetivo na prefeitura como professor, né? E atualmente estou com um grande desafio, né? Uma grande missão, que pela primeira vez estou me candidatando a vereador do município de Varginha, né? E é um grande desafio e, assim, amo a minha profissão, né? Amo o esporte e acredito que o esporte transforma vidas, e tenho isso, e levo isso, né, com toda certeza. Hoje, por exemplo, a gente consegue diminuir muitas filas dos hospitais, das policlínicas, da UPA, investindo e apoiando no esporte. Então, esse é meu lema. Obrigado pela atenção e que seja uma noite assim, de muito conhecimento, de muita troca de ideias, né? E é isso aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Verônica, conforme apresentada. Sou formada já tem um tempinho, aí 11 anos, por aí. Sou ex-atleta profissional de natação. Então, minha especialidade hoje é natação e apaixonada por musculação. Trabalho também com musculação. E há 2 anos entrei na parte da ginástica laboral em empresas, que é uma área muito interessante também. Estou na área aí, desde quando entrei na faculdade, sempre como estagiária, depois atuando. A natação nunca saiu da minha vida, graças a Deus, é uma área que eu gosto muito. E acho que é isso. É isso. Pessoal, eu falei para o pessoal de manhã e vou repetir aqui. Há pouco tempo, né, apesar de vocês falarem aí 13, 16, 11 anos, vocês estavam aqui. Vocês tiveram as mesmas ansiedades, as mesmas angústias. Eu brinquei que me xingaram também com estágio, com TCC, com essa confusão toda, enfim. E aí, hoje vocês estão aqui, vocês são referência. Do sonho, das angústias, a realidade de hoje, percurso é fácil? Dá para desistir? Como é que é? Dá para investir? Pode ser sem briga, gente. Não vai falar, não. Não, então eu vou responder. Então tá. O microfone é mais porque o pessoal tá ouvindo, tá? Beleza. Bom, quando eu era atleta de natação, eu imaginava que eu seguiria uma carreira futuramente, né? Meu sonho era ir para umas Olimpíadas, uma coisa assim. Quando a gente é atleta, a gente almeja o maior, que é umas Olimpíadas, um Mundial. Enfim, não deu para mim. Então, eu busquei foi ensinar. Falei, pô, eu não sei fazer outra coisa, nadei minha vida inteira. Então, quando eu entrei na educação física, eu tinha uma certeza do que eu queria, entendeu? Eu tinha uma certeza que eu queria. De fato, eu ter sido atleta de natação, na área da natação, isso me ajudou muito, né? Porque, graças a Deus, principalmente na época, acho que você, não sei se você ainda era secretário de esporte, na época que eu estava... tá. Então, assim, eu viajei muito, eu fiz um nome dentro da natação, graças a Deus. Então, isso me ajudou muito. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, teve, sim, seus desafios. Admito que teve dias que eu pensei, não quero.
Principalmente quando entrava, não vou mentir, viu, Silvana? Quando entrava na parte, estágio em creche, essas coisas, sabe? Então, assim, realmente, para mim, a dificuldade foi nesse, assim, área que eu não me identificava. Mas até o momento que eu formei e, de fato, decidi, vou mexer com natação, vou mexer com musculação, é isso que eu quero, para mim foi fácil, nesse sentido, entendeu? Eu me sentia à vontade, era uma área que eu tinha uma intimidade muito grande. Então, eu ali na piscina, para mim, claro que com o tempo a gente vai criando experiência, porque você ser atleta e você ensinar é completamente diferente, porque cada um tem seu jeitinho e tudo mais, mas até eu pegar essa parte, né, de poder, de como ensinar e perder medo de alguns, tudo mais, eu acho que nesse quesito para mim foi tranquilo. Eu tive uma facilidade, sim, não posso mentir, falar, não, para mim foi tranquilo, exatamente por esse percurso que eu já tive. A Verônica foi uma excelente atleta da natação, né? Eu acredito que você era junto com a Camila, com a Karina, não é isso? A gente tinha uma equipe de natação muito forte, comandada pelo professor Wagner Sartini. Bom, eu penso, a educação física, para mim, é um desafio diário, né? Eu acredito que a gente não pode acomodar na nossa profissão. A gente tem que sempre buscar algo a mais, reinventar diariamente, né? Eu vou recordar 25 anos atrás, acredito que todos aqui não teriam nascido ainda, né? Mas 25 anos atrás, eu participava de um estágio, né? Na FUVAI aqui em Varginha, antes de formar. Assim que eu formei, meu primeiro emprego registrado foi no Estado, um cargo completo no Estado, na PAI de Monsenhor Paulo. Então, tem coisas que Deus, né, já vai te preparando para a vida. Ou seja, será que se eu não tivesse tido meu estágio na FUVAI aqui em Varginha, né, com a orientação naquela época pelo Luiz Catarino, será que eu daria conta? Né? Então, eu fiz o estágio, me dediquei no estágio na FUVAI e 2 anos depois apareceu meu primeiro emprego registrado na PAI de Monsenhor Paulo, onde eu fiquei 2 anos, né, e converso até hoje com os diretores de lá, Helenar e Fábio. Então, a educação física sempre foi, para mim, uma busca diária por desafios, né? Trabalhei com futsal feminino de Varginha durante 10 anos, procurei sempre fazer o melhor. O futsal feminino no Brasil é muito discriminado, né? A Verônica sabe disso. E tinha, assim, para a gente poder conseguir patrocínio para ajudar a pagar um uniforme para as meninas, pagar um vale transporte, na época a gente tinha que correr atrás. Bianca era atleta do voleibol, sabe bem disso. O André também corria atrás dos parceiros, para a gente poder custear as nossas viagens. Ou seja, não podemos acomodar na nossa área. Já reinventei projetos sociais. Eu sou, como falei, professor de educação física da rede municipal, mas eu não chego lá, dou aula para os meus alunos e vou embora para casa. Eu procurei fazer algo mais por eles. Né? Criamos projetos sociais no contraturno, quando ainda não existia ainda a escola integral aqui no município. Né? Tinha escolinhas de xadrez, dança, tênis de mesa, com o professor Wesley. Ou seja, sempre um desafio a mais. Né? Eu acho que nós precisamos sempre estar nos reinventando. Não podemos parar de estudar, não podemos parar de ler, buscar sempre os objetivos e melhorar cada vez mais, a cada dia, a nossa profissão. Quando eu chego na escola, isso aí, todos aqui que trabalham na área da educação física escolar, sabe, os alunos enchem os olhos de ver que o professor de educação física chega. Então, prepare a sua aula, faça o melhor sempre. Leone. Se vocês me derem um tempinho, eu queria falar praticamente um relato de experiência. Desde quando eu era aluno do fundamental, que a gente pensa assim, o que a gente vai ser quando terminar o ensino médio?
eu resolvi que eu iria ser professor de educação física com 12 anos, com o professor que eu tinha na época, com o que ele me ensinou. Como o meu pai era caminhoneiro, eu ficava praticamente com a minha mãe o tempo inteiro. E quem era o meu pai, que eu estudava todo dia, era o meu professor de educação física. Na época, uma das melhores escolas da cidade aqui. Com 12 anos, eu resolvi o que eu queria ser. Então tá, beleza. Formei no ensino médio, entrei na faculdade. Comecei, primeiro período, comecei a ter dificuldade com fisiologia. Professor Alan na época. Falei, eu não vou dar conta disso aqui não. Se identificaram aí? Eu não vou dar conta desse negócio. Eu comecei a ir mal numa prova, na outra, e eu falei assim, eu vou ter que parar. Porque o dinheiro que eu tô aqui não sai do meu bolso, sai do sacrifício dos meus pais na época. Eu tranquei a faculdade. Na época, o professor Serenini, que era o coordenador, falou assim, não faz isso não. Falei, professor, eu não vou dar conta. Isso em 2007. 2008, fiz um ano sabático, vamos dizer assim. O que eu vou ser da minha vida? Consegui serviço, trabalho? Não, nada. O que eu queria ser? Professor de educação física. O gordinho de 12 anos, de 105 quilos, que nunca praticou esporte profissional, no caso da Verônica, era referência da natação, não. Eu era só um gordinho na minha escola que sofria bullying e gostava de jogar bola e fazer outras coisas, jogar vôlei. Tá, em 2009 eu falei assim, é isso que eu quero da minha vida. E eu vou voltar. Voltei, fiz as matérias que eu estava de dependência, professor Alan... Consegui vencer o professor Alan no começo, tá, me formei em educação física. Em 2012, fui dar aula em escola municipal. Só que enquanto eu estava na faculdade, como que eu consegui me tornar um bom professor? Que tinha um projeto aqui no UNES, eu não sei se tem ainda, escola de zona rural, integral. Eu fiz os 4 anos como professor da zona rural. Verônica junto comigo. A gente estudava aqui de manhã e à tarde para a zona rural da aula. Ali que eu aprendi. Ali que eu vi o que as crianças gostam da gente, o que precisa, e o gosto que eu tive pelo negócio. Me formei. Peguei aula. Escola municipal, escola estadual, sempre contrato. Porque eu nunca fui aquele nota boa, excelente, só razoável para médio e olhe lá. Só que o que eu queria ser? Professor de educação física. Consegui? Consegui. Uma faculdade, na época, a gente fazia em 4, eu fiz em 6, porque eu tive que parar. Em 2016, eu consegui uma escola particular aqui em Varginha, onde eu trabalhei até 2019. Tive que sair de lá por problemas particulares. Confiar demais em profissional, amigo da gente. Aí que está o perigo também. Estudou comigo, com você, chega na hora, passa por cima da pessoa, te prejudica. Depois de 2019, o que eu vou ser? Eu sou um adulto. Como que eu vou sobreviver? Trabalhar com futsal? 90 mil pessoas na sua rua trabalham com futsal. Trabalhar com vôlei? Todo mundo trabalha. Academia? Nunca gostei. Sou educador físico? Sou. Mas, cara, o meu negócio é escola, é criança e é esporte. Academia fundamental? Fundamental. O cara gosta. Excelente profissional. Só que o cara que não gosta, vai ali, sabe, eu vou com meu amigo, vou para ver a menina bonita ali, mas o trem não vai. Não adianta. Tem a galera se identificando. Então. Aí, o que eu vou ser da minha vida? Eu parei e pensei, 6 meses. Pesquisei esporte que não foi brincadeira. Tiro com arco, pesquisei. É viável? Não, muito caro. Trabalhar com pessoas com deficiência. É viável? Mas não é fácil de encontrar. Aí, eu pesquisando, encontrei o badminton. O que é badminton? Eu pesquisei, é o 2º esporte mais praticado no mundo. Mas se eu chegar na minha rua, para o meu pai, qualquer pessoa, o que é badminton, xará?
O cara não sabe o que é badminton. Aí eu fui atrás de material, consegui. Aonde que eu vou trabalhar isso? É local fechado. Eu tinha local para trabalhar? Não tinha. Sabe para onde eu fui? Para as praças da cidade. Peguei 2 ex-alunos meus e a gente ficava a tarde toda jogando nas praças da cidade. E o vento atrapalhava muito. Você jogava a peteca reta, ela ia 2 quilômetros para o lado, você tinha que correr atrás. E aí? Foi quando um amigo meu ofereceu a associação dele. Só que eu não precisava mais ir para as praças da cidade. Era local fechado, fechado de muro, não fechado do tempo. Aí continuava, chuva, barro, vento. Até em 2021, eu, como já era atleta de tênis de mesa, federei a minha equipe pela AVE, Associação Varginhense de Esportes. Aí começou a mudar o negócio. A gente foi, na época que para atrás do Marcão lá, como que chama, meu time? Aquelas quadras que tem lá? Centro Social. A gente foi para o Centro Social. Continuava o local aberto. Até que em 2022, com uma parceria com a CEMEL, eu consegui o ginásio da Estação Cidadania, que fica lá no Santa Maria. Mas como que eu me tornei técnico de badminton? Já estou em 2022, mas lá em 2020, eu corri atrás e tinha um curso de coach level 1 em BH, que são 3 níveis mundial, level 1, level 2, level 3. No Brasil não tem nenhum level 3, tem 3 pessoas level 2, e em 2020 foi esse primeiro curso, level 1. Eu e mais 16 pessoas de Minas Gerais, tinha alguns também de Goiás e de São Paulo. Profissional de educação física, eram eu e mais 3. Beleza, fiz esse curso. Fiz o curso Showtime, que é internacional. Fiz o curso de arbitragem da Confederação Brasileira. Hoje eu sou o único árbitro nacional de Minas. Sou um dos 4 técnicos de badminton, formado em Educação Física de Minas Gerais. Tem 13 equipes, só que educador físico, só 4 equipes tem. E sou árbitro da FEENG, o GENG. Alguém aqui já jogou GENG? Fase municipal, estadual, micro-regional, até chegar no brasileiro? Tá, rapidinho. Sim, 2 minutinhos. Aí eu consegui ser árbitro e esse ano a gente foi como árbitro para o GENG. Então hoje a minha equipe tem 50 atletas, tem 7 campeões mineiros, tem uma associação sul-mineira. A gente conseguiu fazer, e para o ano que vem eu vou ser vice-presidente da Federação Mineira de Badminton. Então, do nada, a gente, no caso eu, consegui um local, demorou muito. A gente pensa em parar, eu no caso, todos os dias eu pensava em parar, porque é muito difícil. A gente tem que tirar dinheiro do bolso para fazer o sonho da gente acontecer. E hoje, graças a Deus, a gente deu certo aí na profissão. Desculpa o tempo excessivo. Ó, vou fazer uma pergunta agora. Matias. Matias, você está na Bore há 16 anos, né? A gente trabalhou um tempo junto lá. E você passou por diversos setores lá. E também você deu treinamento e hoje você está coordenando aí a rede de franquias. Como profissional, o que você precisa ter lá? Está vendo esse tanto de aluno aqui, daqui a pouco eles estão no mercado de trabalho. O que é o diferencial que cada um, se você fosse contratar eles, o que você iria precisar reconhecer, o que você vê que às vezes falta lá hoje, nos profissionais que tem? Assim, hoje, eu também venho de uma época, né, da educação física, eu formei em 2009, né? Então eu venho de uma época da educação física também bem diferente da realidade que todos aqui, né, os
Os jovens aqui estão, né? Eram outros tempos. Mas o que eu hoje, como eu tenho o meu certificado de líder mentor internacional, né? Também tenho o meu certificado de coach internacional. Então, eu também estou atualmente pós-graduando em gestão, né? Voltada para a liderança de pessoas. Então, atualmente, eu busco pessoas que queiram fazer a diferença. Só isso. Eu não quero saber o que você sabe de fisiologia. Eu não quero saber o que você sabe de anatomia. Não quero. Se você tiver certeza que o seu propósito vai ser vivido dentro da educação física, se você tem no seu coração aí dentro que você quer realmente ajudar pessoas, pode me procurar que eu tenho uma oportunidade para você. Vocês podem ter certeza disso. Hoje eu trabalho numa empresa onde eu comecei como estagiário, virei instrutor, fui instrutor da Les Mills, também sou level 1, sou coach level 1 da CrossFit. E o cargo de gestão caiu meio de paraquedas no meu colo. Só que eu aceitei, porque quando a gente é levantado como líder, a gente tem que aceitar de bom grado. Isso é uma bênção na vida da gente. Hoje eu tenho 40 vidas sob a minha responsabilidade. Eu contrato, eu demito, eu dou feedback. É uma outra vida, é uma outra realidade que eu tenho. Trabalho pra caramba, 12, 14, 16 horas. Vou sair daqui, vou trabalhar. Então, realmente, meu tempo ficou mais escasso, eu passo menos tempo com meu filho, mas eu sei que o meu propósito está sendo vivido. Então, se você tem isso no seu coração, se você imagina que a sua vida na educação física não vai se resumir apenas em ser instrutor, não vai se resumir apenas em ser personal trainer, não vai se resumir apenas em trabalhar só com esportes, que seja assim, é uma fase da vida que o educador físico tem que viver, e eu tive isso. Eu acredito que a empresa ao qual hoje eu defendo, né, eu sou ali o guardião da sua filosofia, ela tem a oportunidade de pessoas. Bacana, Matias. Muito bacana. Bom, vou fazer algumas perguntas aí mais direcionadas para vocês, conforme a área de vocês, tá? Agora eu queria perguntar para o João. João, você tem uma marca muito forte aí, né? Seu Instagram, quem pegar seu Instagram, vê sua marca, João Martins, para ser muito forte. Então, como criar essa marca forte no mercado de trabalho, inovadora, para um mercado que é tão competitivo? Como que você Excelente pergunta. isso? E como que você também... a gente fala sempre daquela questão, escola, academia. Você é uma academia, mas é uma academia diferente também. Você é não digamos academia, um estúdio diferente. Uma atuação diferente do que a academia convencional. Sim. Então, como que foi isso? É engraçado ouvir a história de todo mundo aqui, né? E perceber que todo mundo tem uma trajetória, né? Na época de faculdade, eu comentei isso com a turma da manhã, mas eu sofri uma lesão praticando ciclismo. Aí eu cheguei aqui na aula da Alan com os 2 braços quebrados, do dia para a noite. E aí eu fui descobrir que essa lesão me trouxe um problema que talvez não resolvesse tão rápido. E devido a essa história, né? Vou resumir um pouquinho. Vocês estão com saudade do Alan, né? Mais ou menos. Mas devido a essa lesão, eu acabei no processo de faculdade passando por uma reabilitação muito intensiva, né? O que me tirou de muitas aulas práticas, me fez sentar aí no acervo da faculdade e ficar lendo sobre lesão. E o contato com o mundo da fisioterapia me abriu os olhos para coisas que eu vivia dentro do sistema convencional. Então, assim, às vezes a gente soa muito como crítico, mas quando se fala na criação de uma marca, é preciso você se posicionar. E nada mais é do que aquilo que eu passei na minha trajetória pessoal e vejo até hoje, e sofro até hoje. Então eu percebi que no meio do estágio na Nabore, em outras academias que eu trabalhei, eu percebi que muitas pessoas recebiam más indicações ou más orientações em relação a o que fazer depois de lesionar, ou tendo uma dor, o que ele poderia fazer, mas ele tinha uma indicação para fazer academia e fortalecer, né? E aí eu comecei a perceber, na verdade, que existia um campo de pessoas que necessitam de auxílio, que não gostam de academia convencional, não sequer querem colocar o pé dentro de uma academia, e que eu acabei me especializando nisso. Então, as oportunidades que eu tive na trajetória me mostrou e me trouxe muitas experiências que me direcionaram para esse fim.
Tanto é que antes dessa lesão eu treinava para hipertrofia, para ganho de força, 70, 80 quilos de cada lado numa barra de agachamento e foda-se, se não conseguisse fazer, tinha que levantar aquele negócio. E daí eu ganhei 2 hérnias de disco cirúrgicas, ganhei problemas estruturais na coluna, até aos 32 anos de idade eu tenho esses problemas, ganhei restrição por conta da lesão. Então acho que a criação da marca Aracê, do João Martins Personal, foi justamente vendo que existiam pessoas que precisavam de ajuda, mas estavam estagnadas, porque passavam por um médico e não conseguiam ter sequer uma atenção especial daquela pessoa que é um profissional da saúde que está ali para tirar a dor dela. Ah, isso não é nada não, anti-inflamatório, quem já ouviu isso? Muita gente passa por isso, é uma grande parcela. Passou por aí, vai lá, faz 30 sessões de fisioterapia, aí ficou só no choquinho, na luzinha e pronto. O fisioterapeuta não chegou nem a colocar a mão no cliente para fazer uma mobilização de musculatura, para soltar alguma tensão pós algum tipo de trauma ou lesão que a pessoa teve. E aí chegava para mim como personal com um campo assim muito irregular, de histórico. Você fala, velho, ele passou por um médico, o cara só jogou um anti-inflamatório nele, passou num físio, ele não saiu de um aparelhinho e pronto. Não é à toa que ele chega aqui com dor. E aí a gente teve aquela perspectiva de, às vezes, muitas vezes ser a última esperança dessa pessoa. E aí, você como personal não é especializado em remédio, muito menos em terapia manual ou sessões de fisioterapia. O que você faz? Só coloca no aparelho? Não funciona. Então, a partir disso, surgiu uma metodologia do qual eu aprendi a lidar com esse passo a passo e entender a perspectiva de quem é o cliente, a idade, como funciona, e aí surgiu a Aracê. Depois de ter estagiado em 5 academias na cidade, ter a oportunidade de ter gerido uma academia de forma indireta, isso tudo trouxe esse contexto por trás que surgiu a Aracê. E aí o povo vai dizer, putz, mas Aracê, que nome de academia, hein? É justamente para que o pessoal se pergunte, mas Aracê como academia? O Aracê hoje significa, puxando só o gatilho da marca, significa o nascer do sol, o raiar do dia como uma oportunidade para evoluir. Então, todo dia que nasce é uma oportunidade para você melhorar. Então, esse seria o significado, puxando um pouco também da cultura brasileira, colocar os pés no chão. Lá a gente não treina de sapato, usa o pé no solo, e o dia que vocês quiserem conhecer mais, fica aí à vontade para poder mandar mensagem no Instagram e a gente contar um pouquinho mais, né? Senão a gente vai ficar falando a noite inteira aqui também. Mesmo. Edmundo, você hoje trabalha com o que muita gente queria fazer, né? Acho que todo mundo da educação física, principalmente os meninos, acho que já pensou em ser jogador de futebol, né? Se não todo mundo, a grande maioria. Então você trabalha hoje com o futebol, com as crianças, e você tem esse desafio de empreender também, né? Qual que é o seu maior desafio lá na escola? Conta um pouco para nós essa relação sua. Você lida com as crianças, mas também lida com os pais. Então, conta um pouco para nós. Então, pessoal, que nem o João falou, foi muito bacana escutar a história de todo mundo tem sua trajetória. Não tem como eu contar um pouquinho da escola de futebol sem citar o Marista, a Silvana, que foi quem praticamente me encaminhou nessa situação de escola de futebol, né? Comecei de estágio na parte escolar depois que eu tinha a paixão, né? Como o Matias falou, dentro do meu peito, futebol, eu assisto o jogo até de Série C, então é minha vida hoje, né? E o desafio da escola hoje em dia, para ser bem sincero, Bianca, é bem reduzido. E eu digo que é bem reduzido por toda a trajetória que eu construí, por todos os cursos, por todas as aprendizagens que eu busco, que eu nunca, né, tenho a intenção de parar, quero ser um treinador de elite aí, então eu tenho que me preparar a cada dia. E quando a gente tem mais conhecimento, um pai que chega te questionando, você tem ferramentas para explicar o porquê que você está fazendo aquilo, né? Que muitas vezes você citou, o pai não conseguiu ser jogador de futebol, ele enxerga uma oportunidade no filho e quer cobrar o filho como se fosse um atleta. E uma escola de futebol não é porque é Flamengo, não é porque é franquia, que lá só joga garoto bom de bola. Ali é um processo de formação. Então, até para complementar em relação à escola de futebol e clube, tem uma diferença muito grande. Eu trabalho numa escola de futebol. O meu foco é formação.
Se por um acaso ele tiver característica de ser um atleta, a gente tem a possibilidade de encaminhar, de entender o perfil do garoto, de entender o perfil do pai. Tem muito garoto que não vira por conta de família. Então, assim, a área do empreendimento, eu acho que eu estou vivendo o maior desafio da minha vida. Eu vou para 4 anos de escola Flamengo e até hoje eu tenho algumas coisas para acertar. Eu acho que mais em termos de estrutura. Há 2 anos atrás, meu WhatsApp tinha 30 mensagens na hora que eu chegava em casa, eu tinha que responder os pais, minha qualidade de vida ia lá embaixo. Hoje, de vez em quando, eu recebo feedbacks positivos e casos isolados, assim, pô, o garoto sofreu um trauma aqui ou teve uma discussãozinha, mas assim, pela minha preparação, eu preparei minha equipe para hoje eu não ter a dor de cabeça de ter que ficar resolvendo problema de pai e aluno a todo tempo. Bacana demais. Bom, vou perguntar para a Verônica. Verônica, você falou que há 2 anos você trabalha com laboral, né? E isso não deixa de ser um serviço diferenciado aí também para a área da educação física, né? Porque eu acho que muitos profissionais nem pensam em adentrar essa área que, por muitas vezes, a gente vê mais fisioterapeutas atuando do que nós, né? Então, como foi para você e como é poder diferenciar os seus serviços aí de atendimento? Então, Diversificar, né? diversificar, né? A ginástica laboral, ela surgiu para mim como é complicado falar porque a ginástica laboral, ela surgiu para mim logo após a pandemia, praticamente. Assim como ele estava falando da escolinha, eu cheguei a ter a minha escolinha de natação. E eu abri a escolinha de natação, passou 3 meses, veio a pandemia. Então, tudo que eu tinha sonhado, eu investi. Passou 3 meses, veio a pandemia, eu tive que fechar. Meu primeiro ano. E aí ficou entre trancos e barrancos, sabe? O imóvel não era meu, eu arrendava. Na hora que eu consegui erguer a minha escolinha, uma piscina pequena, era uma piscina de 10 metros, 10 por 9, eu consegui fechar 100 alunos naquela piscininha. Na hora que eu consegui, a dona do imóvel me pediu o imóvel. Eu preciso do imóvel. O imóvel não era meu, eu tive que devolver. Eu fiquei perdida. Tudo que eu tinha investido, tudo que eu tinha sonhado, ladeira abaixo. Esse foi até um dos momentos que eu pensei, não mexo mais com natação. Chega. E nesse meio tempo, apareceu uma proposta para mim para trabalhar com ginástica laboral. Eu não tinha o que eu tinha aprendido, o que eu sabia de ginástica laboral é o que eu tinha vivenciado dentro da faculdade. Não tinha experiência, mas assim como acredito como vocês, o professor de educação física, ele está ali, ele dá as caras, né? Eu falei assim, eu vou aprender. Fui. E hoje eu trabalho numa das empresas, uma das maiores empresas aqui da nossa região, acredito, mundialmente conhecido, que é a Valita e a Philips. É lá que eu atendo. E, assim, eu sei que é maçante para eles, produção, eu atendo desde os gestores, diretores, até a reciclagem, eu atendo todos, eu passo na empresa inteira. E, assim, eu cheguei lá, eles não tinham com professor de educação física, eles tinham com um fisioterapeuta. O fisioterapeuta era bem específico, então o pessoal da produção, movimento repetitivo, mão, sei lá. Eu cheguei lá com outras propostas. Eu levei bola, eu levei corda, eu levei cabo de vassoura. Eu mostrei que, assim, em modéstia à parte, falei, a ginástica laboral é da nossa área, vocês me desculpam. E apresentei lá para eles, e assim, eles adoraram o novo estilo, e desde então eu estou lá, firme e forte, graças a Deus. Bacana. Bom, eu vou perguntar para o Milton, isso é verdade, a ginástica laboral é da nossa área, né? Mas o que acontece? Nós não ocupamos os espaços e aí acaba ficando aí para outros profissionais. Falar, porque quando eu falo que eu trabalho com ginástica laboral, mas
eu tenho o questionamento, assim, né? Tipo, mas não é de fisioterapeuta? Esse pergunta, não é de fisioterapeuta? Vai, mas ginástica laboral? O que é isso? Ou então chega em mim e pergunta, é difícil de dar ginástica laboral? Levando em consideração que eu tenho 5 minutos por setor. A ginástica laboral lá dentro da valita dura 5 minutos. Eu tenho 5 minutos em cada setor, que é o tempo de parar uma máquina, uma injetora, os maquinários grandes lá. 5 minutinhos e pronto, acabou. Muda a vida do trabalhador lá. Bacana. Bom, vou perguntar para o Milton. Milton, você atua bastante tempo aí na escola, né? Você fala também que a sua paixão é a educação física escolar. E ao longo desses anos, a educação física na escola, hoje, vamos fazer um teste? Quem quer escola aqui? Pouco. Deu até mais do que eu esperava. Qual é o seu principal desafio frente à inovação da educação física escolar também lá na escola? O que os profissionais podem esperar desse mercado? O que você pode contar para a gente? Você teve alguns projetos, né, dentro da escola, então o que você pode contribuir com os alunos que desejam entrar nessa área? Bom, o meu maior desafio na escola é, por exemplo, quando você troca de escola, porque você tem que reeducar os seus alunos, porque, infelizmente, né, algumas escolas, alguns profissionais usam a educação física escolar como queimada e futebol, né? Então, isso é um problema da nossa profissão. É bom a gente relatar isso, né? Então, até que você coloque na cabeça da criança, do aluno, que existem outras modalidades, como o badminton. Quando eu cheguei lá no Colégio Logos, para inserir o badminton, quando eu cheguei para a diretora, preciso de comprar raquetes, petecas do badminton. O que é isso? O que é aquilo? Como que faz? Como que joga? Primeiro eles acharam que eu inventei o badminton, por causa do meu nome. Associaram. Então, o maior desafio é colocar na criança o trabalho com dinâmicas, com propostas diferentes, com modalidades diferentes, né? Assim, e acaba que, se o seu trabalho for bem feito, eles não vão lembrar que tem o futebol, que tenha só a queimada, né? Então, você planejar suas aulas antecipadamente, ver o perfil da sua turma que você vai trabalhar, a idade, né? Se tem alunos com certas dificuldades, você poder utilizar da sua capacidade profissional em poder modificar, para ele poder interagir, um aluno cadeirante, por exemplo, né? Ou algum aluno que tenha alguma outra tipo de deficiência, enfim, você tem que preparar a sua aula, não é simplesmente chegar, colocar a bola debaixo do braço e jogar, né? Fazer todo um planejamento das suas aulas. E eu vou estender um pouquinho, um minuto só. Todas as escolas que eu passei, eu procurei implementar projetos, né, para a gente poder fazer um contraturno. Claro que eu não posso chegar lá e fazer. Eu tenho que conversar com a secretária de educação, por exemplo, no município. Posso montar um projeto? Ah, mas eu não tenho nada para te oferecer, não tenho material nenhum. Não, deixa comigo. Então, você colocar na criança, né, no aluno, que existem outras possibilidades, né, do aluno brincar, do aluno jogar, tá? Só mais um pouquinho. Eu tenho, como eu falei no início, eu sou candidato a vereador, e uma das minhas propostas, dos meus objetivos, se caso eu for eleito, é voltar com a educação física escolar na educação infantil. É extremamente triste você ver um profissional da pedagogia trabalhar com um movimento com alunos de 4 e 5 anos. Então, isso aqui em Varginha acontece na rede municipal. Não sei como que acontece na rede estadual, acredito que não tenha educação infantil na rede estadual. Mas
na rede municipal não tem mais profissionais de educação física na educação infantil. E é extremamente importante, porque é a base de tudo, sabe? Então, eu tenho a educação física escolar como uma paixão e espero, né, que outros professores venham a trabalhar, porque é um mercado que você tem que gostar da criança, tem que planejar suas aulas e assim, criar todo um ciclo de um processo de aprendizagem. Cleone, badminton é diferente, né? Foi inventado pelo Miltinho aí, como ele disse. E eu tenho, claro, alunas lá que são suas atletas, chegaram agora até o 3º lugar no campeonato estadual, no GENG, brilhantemente. Como que é esse treinamento? O que é que você precisa? Qual espaço, material, onde você trabalha hoje? Como que é isso? Não é só pegar a raquetinha e ficar jogando aquela petequinha para tudo quanto é lado, né? Qual é a base, né? Como que você desenvolve esse trabalho? Então, o badminton é obrigatoriamente local fechado, porque não pode ter nem sol, nem vento, porque tudo isso atrapalha. Uma peteca de badminton chamada volante, ela pesa entre 5 e 6 gramas. Uma raquete pesada, 100 gramas. Ideal, 50, 60. Onde a gente trabalha em Varginha? A gente trabalha na Estação Cidadania, que é um local fechado, e um projeto social na Escola Araci Miranda, que tem o teto, mas a lateral é aberta. Quando venta, é praticamente impossível. Tem algumas meninas, no caso de escolas particulares, tem escola pública, tem crianças de 6 até adultos de 60 anos. Porque não é igual, por exemplo, o Edmundo tem lá uma escolinha sub-7. Se ele colocar os meninos para treinar com o menino sub-15, vai dar problema. Ali no caso eu posso trabalhar num cantinho com a criança de 6 anos, com o outro de 15, o outro de 20, o pai de 30 e o avô de 60 anos ali, tranquilamente. O material não é um material que eu chego lá no centro, numa loja e consigo comprar. É importado. Tudo importado. O que eu consegui hoje é através de emenda impositiva, que a gente abre uma associação, vem as emendas dos vereadores. Consegue a emenda, vem o material, demora praticamente 1 ano para chegar. Raquete, peteca. Hoje eu trabalho lá com 50 atletas ao todo, de Varginha. Só que como a gente disputa também o Campeonato Mineiro, tem mais a equipe de Poço Fundo, que é federada pela minha equipe também. São mais 20 atletas. Então, praticamente 70 atletas. A gente fez uma competição agora lá em Campanha, foi praticamente um sul mineiro, deu 80 atletas de 5 cidades diferentes. Então, como que a gente faz? Iniciação, no caso, o menino conseguiu bater na peteca, eu acho que eu cheguei a vir aqui, não sei se foi esse ano ou ano passado, que eu dei uma aula com o Patrick aqui, alguém participou da aula aqui? Era essa turma aqui ou não? Que eu cheguei a vir, o Patrick me convidou para vir aqui dar uma aula de iniciação no badminton. Não era ninguém daqui, não. Então, no caso, a gente trabalha com as petecas, iniciação. O mais difícil do badminton é você conseguir rebater a peteca. No caso, a maioria está acostumado com ping-pong, que a raquete, o cabo da raquete já está praticamente na sua mão. No badminton, o cabo da raquete é 2 palmos de distância da cabeça da raquete para bater. Quanto menor a criança, mais difícil esse aprendizado. Você conseguiu bater na raquete, aí os outros fundamentos são tranquilos. Uma aula de badminton, no caso 2 horas, impressionante, uma pessoa consegue perder 600 calorias. 600 calorias para perder é muito. Para conseguir é rapidinho. Um x-tudo, uma coca ali, a gente mata 1000. Mas para você perder 600 calorias, camarada tem que ralar. E uma sessão de treinamento do badminton, avançada, a gente consegue perder ali 600 calorias tranquilamente. Bom, Matias,
Quais são teve uma época que as coletivas, né, estavam em alta. Eu tenho uma paixão pelas coletivas. Gosto muito. Eu tô um pezão, né? Tô com saudade, inclusive. O que você fala hoje de tendências aí na musculação, na academia, no fitness? O que está vindo aí de inovação? Quais são as estratégias que a academia tem aí para tentar reter cliente? Porque a gente tem várias academias aqui em Varginha, né? O que você vê de diferencial aí, principalmente para quem no futuro deseja empreender, ter o seu negócio? É importante ressaltar que essa mesma paixão, né, nós temos em comum, né? Pode não parecer, eu tô velho, né? Já tô com 38 anos, mas Saudade do body pump. Exatamente, dos meus 21 até os meus 29 anos, eu fui do sistema Les Mills, na época Body Systems, tenho a Silver Fern, neozelandesa, nunca joguei rugby, mas o sistema Les Mills é um sistema neozelandês, então eu fui professor de coletivos durante 10 anos, foi o que me forjou ser um educador físico. Eu tenho assim uma paixão, um amor, uma gratidão enorme pelo sistema Les Mills, tanto que eu sempre pensava assim, quero fazer uma tatuagem, mas o que eu vou tatuar? E eu sabia que eu tinha que ser alguma coisa que ia marcar a minha vida de uma forma assim muito forte. E foi o que eu fiz. Eu marquei essa Silver Fern exatamente porque foi algo que me forjou ser educador físico. Né? Se eu não tivesse conhecido o sistema Les Mills, acredito que eu não estaria na educação física hoje. Mas é importante ressaltar que as coletivas não estão nada bem no mercado hoje. É interessante isso. Por exemplo, o sistema Body Systems mesmo, ele acabou. A Les Mills veio para o Brasil com o nome Les Mills Brasil. Hoje em dia, dificilmente você vê academias que têm esse sistema, é mais ali em São Paulo. Eles começaram a retomar o mercado agora, né, chamando antigos professores, chamando antigos treinadores. Hoje em dia, o que você vê nas academias? Você vê o Move Dance, Fit Dance, Zumba não existe mais praticamente nas Américas, né? O Zumba você encontra ele só nos Estados Unidos e mesmo assim em alguns pontos, né? Raramente você vê alguma coisa sobre Zumba. E aulas coletivas voltadas para o ciclismo também, né? Que acabou sendo apelidado por spinning. Né, o pessoal tudo, você faz spinning. Na verdade, spinning era uma modalidade de ciclismo indoor, tinha que eu fazia também, que era o RPM, todo mundo fala jump, que é o da cama elástica, que é o que a Bianca, eu também tinha, que era o power jump, mas o mercado em geral das coletivas, ele não tá nada legal. Né? Hoje em dia, quais são as estratégias que eu posso dizer pela Body Health? Né? Eu também participo das reuniões de estratégia de marketing, né? Até fiquei maravilhado com esse setor, não conhecia. Hoje, você tem que criar mecanismos para chamar as pessoas. Ontem mesmo a gente estava no evento, né, o Body Mix, juntamos 2, 3 modalidades lá, o pessoal fez, e eu estava presente, né, você sentir, a gente que ama a coletiva, sentir aquela energia de novo, é muito bacana, é muito gostoso. Então, assim, tem que ter toda uma estratégia para chamar as pessoas para essas aulas, né, porque geralmente as pessoas vão para academia porque já pensa assim, é musculação, e não, a academia não se resume só em musculação. As coletivas, elas têm ali o seu valor, têm o seu papel, e eu vejo hoje que, por mais que o mercado das coletivas não está nada bom, eu vejo que ele está reagindo. Ele está tendo uma boa retomada, as aulas estão começando a surgir aulas até voltadas para a arte marcial dentro da área de coletivas. Então eu acredito que é um mercado que ele está novamente em expansão. Tá? Para quem quer empreender, né, só finalizando ali o que a Bianca me perguntou, eu acredito que assim, eu estou indo para a área também de empreendedorismo hoje, né, são projetos da minha vida também dentro da Body, claro, mas eu vejo que a maior estratégia hoje é você ter a sua persona, você ter o quê? Você ter o seu público-alvo muito pré-estabelecido. Com quem eu vou trabalhar? Para que o meu marketing vai ser direcionado? Né? Qual é o meu público? Então eu acredito que, por exemplo, eu vou trabalhar com coletivas, para onde eu vou destinar todo ali o meu mecanismo de marketing para chamar essas pessoas para minha aula. Basicamente, dentro das coletivas, eu vejo que é o mais importante. Bom, mais uma para o João. João, você falou aqui rapidamente sobre o BMX, né? Você era atleta. Creio que eu também tenho esse sentimento aí, porque é o meu sonho, como tu falou, o meu sonho era ser atleta de vôlei. Né? Fiquei afastada da educação física justamente porque eu não consegui ir, não pude nem ver um jogo de vôlei. Há pouco tempo atrás que eu desbloqueei e voltei para o vôlei ativamente.
disputando campeonato, Sim. jogando. Como que foi para você essa virada de chave, atleta, professor? Tanto na área do BMX, e eu sei que você trabalha com atletas do BMX lá na sua academia, no Aracê. Sim. Então, como que é isso? Porque acredito que várias pessoas podem ter vindo para a educação física com esse mesmo sentimento, né? A Verônica também. Sim. Foi jogar bola, né? Para jogar bola, Então, como que foi essa virada de chave para você, assim? O que você podia falar aí para os alunos? Eu não sei se eu virei a chave ainda não. Mas... Ainda está no processo também, Sim. né? Não, acho que a chave a gente nunca vai virar, né? Se você ama alguma coisa, Como dificilmente você larga a mão. isso? Assim, primeiro ponto, eu acho que a gente tem que entender os riscos de tudo que a gente faz, né? Eu tô falando de um esporte de alta velocidade sobre obstáculo, que tem interferência de mais 7 pessoas do meu lado. Então, qualquer tipo de movimento muito explosivo que sai errado, significa chão. Não é à toa que eu já tive 11 fraturas. E baseado nisso, hoje eu trabalho com reabilitação. E os pormenores dessa história a gente deixa para outro momento. Mas eu acho que, assim, nesse momento hoje, eu vejo que eu me sinto abençoado, porque ter a educação física na minha vida me fez entender muito mais daquilo que eu já praticava antes. E eu percebo que uma linha de atletas não tinha uma base e não tem até hoje. Então eu vou dar um exemplo bobo. Tem atleta praticante lá na pista de BMX que acha que treinar todo dia e fazer 2 treinos no dia é bom. E ele sofre com isso porque não desenvolve. E aí o cara tem 17, 25 anos, 30 e continua do mesmo jeito. Por mais que você fale, que você queira mudar a mentalidade, que eu acho que esse é o ponto, alguns não parece que não querem mudar, porque eles foram criados com a cabeça de que treinar todo dia é o que vai levar ao resultado. E hoje eu vejo que aos 32 anos de idade eu consigo fazer muito mais coisas que eu fazia com 17 ou com 24. Justamente pelo fato do conhecimento. Eu acho que isso ajuda muito. Agora, a experiência sempre conta muito. Eu acho que passar por isso tudo foi o que me fez como professor hoje, por observar isso tudo da minha volta. Então, tem coisas que se a gente se atentar a observar os detalhes, a gente consegue captar muito mais informação do que sentar numa cadeira e ler 50 livros. Eu acho que a vida traz muito isso. Então, eu posso dizer para você que acho que eu não virei a chave ainda. Eu adoro praticar meu esporte, não sigo mais ciclo competitivo, mesmo que já tendo vice-campeonato brasileiro, 6 títulos em 2 modalidades de ciclismo no campeonato estadual, e hoje, inclusive, coordenando a Associação Vergiense dos Amigos Bicicross, que foi uma oportunidade que eu tive também, que é um grande sonho realizado, justamente por poder ver o esporte continuar apenas, porque eu cheguei no esporte, não tinha ninguém que fosse realmente pilar e que direcionasse as coisas para ninguém. Então caiu tudo no meu colo, como a história de muitos que contaram aqui. O Milton mesmo, como secretário de esporte, foi uma pessoa que auxiliou muito nesse processo. Então, assim, pessoas que conhecem a nossa trajetória, que sabem da dor que é a educação física e falam assim, não, vou te ajudar. E ainda assim, hoje, estando lá dentro da pista, que é um setor público e com o auxílio da associação, a gente enfrenta várias dificuldades. Então a gente tem a dificuldade do conhecimento, da mentalidade do esporte. Por exemplo, o atleta de bicicross, ele é muito diferente do atleta de futebol. Extremamente diferente. A competitividade é um nível assim, absurdo, a ponto de... Óbvio que existe isso em todo lugar, mas é um nível de pessoas que às vezes você passa 10 anos como amigo e quando ela entra na sua categoria para competir por você, ela quer te matar. Ela chega dentro da pista, ela te dá uma cotovelada, ela quer te jogar para fora. E aí, a partir do momento que você lesiona e fica com receio e fala, putz, a vida é um pouco mais do que só isso, você tira o pé. Não tem jeito, eu vou continuar treinando, vou continuar fazendo, aprendendo todo dia, que isso sempre acontece, mas hoje a experiência de virada de chave é essa, é poder compartilhar. Tá? Era isso mesmo que eu queria falar. Eu acho que a gente que é do esporte, a gente nunca vai virar chave. Né? A gente sempre vai tender aí um pezão aí para o lado do que a gente ama, mas é o que a educação física mesmo agregou para você frente ao seu esporte e fez você tornar o profissional que você é. Olha, a educação física, ela foi uma base, né? Uma base, o acesso à informação. Acho que a gente poder entender aquilo que a gente está fazendo e colocar isso em prática e poder sentir em nós para poder passar isso para a pessoa. E ainda assim são várias realidades, várias idades, várias mentalidades à nossa frente. Eu tive uma experiência de viagem internacional que eu pude testar o que era treinar em alta altitude.
Eu não sabia o que era isso. A gente vê isso na faculdade, entende muito sobre o jogo de futebol, o cara vai lá para 3.000 metros de altitude, depois vai jogar a nível do mar, essa diferença, eu pude aplicar isso. Eu acho que essa base da educação física, ela é muito importante. É o arroz com feijão bem feito. Eu comentei isso na parte da manhã, eu falei assim, não tem segredo, não tem invenção de moda, é fazer o que tem que ser feito do jeito que está ali, que foi proporcionado para nós como informação. E aí você vai lidar com o efeito daquilo. Por mais que você faça A mais A, às vezes não vai ser A, porque a gente está falando de ser humano, eu acho que a base de informação é o que a educação física trouxe para nós. Bacana demais. Bom, vou fazer hoje pergunta para o Edmundo. Já tem umas perguntas aqui do pessoal que está ao vivo, e aí vocês já vão pensando para quem que vocês querem perguntar alguma coisa, tá, gente? Edmundo, o que você falaria para quem quer trabalhar com futebol hoje? O que precisa? Né? Quais são as certificações? Quem quer ser técnico? Então, pessoal, primeira coisa é aquela distinção escola de futebol e clube. São realidades totalmente diferentes, cobranças totalmente diferentes, entender o espaço de formação, não que no clube não tenha, né? A gente, até o processo de maturação, a gente tem que entender que o garoto ou a garota é um ser humano, né? Então, os conteúdos formativos, né, são similares, mas na hora do funil ali das categorias de base, o clube e a escola são realidades diferentes. Em relação à minha trajetória, eu acho que, assim, eu tenho que agradecer todos os dias pelos meus pais. Meu pai não está aqui hoje mais, né, mas fez parte do meu processo, e da minha mãe, que conseguiu me dar a base, vou ser bem sincero para vocês, financeira, para eu fazer os cursos que eu tenho hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de ser licenciado, licença C e licença B pela CBF. Tenho o curso da Escola Europeia de Futebol em Roma, na Itália. Passei 10 dias de observação lá no Roma e tudo mais. E para quem quer ser técnico, né, de alta performance, relacionamento. Não tem outra chave sem ser essa. Eu não consegui ser atleta profissional de alto nível, não sei se tem ex-atletas aqui, mas hoje em dia a gente vive uma realidade que ainda o cara que jogou bola, ele vai estar 3 passos na sua frente porque ele é ex-atleta. Só que uma realidade que eu fiquei muito feliz, eu concluí agora o estágio lá no América, em BH, tem muita gente do conhecimento trabalhando em clube. Então, às vezes o treinador, ele é o ex-cara da bola. Só que o analista, o preparador físico, o auxiliar 1, o auxiliar 2, eles são pessoas que, se não tiver conhecimento, não entra no clube. Porque o analista de desempenho, muitas vezes, é ele que vai direcionar a montagem do treino para o treinador. Então, assim, voltando, né, um pouquinho a questão do privilégio dos meus pais de eu conseguir fazer cursos muito bons, né, melhorar meu relacionamento, né, o treinador que eu estava acompanhando agora, do 17, do América, ele é o Wendel, que era lateral esquerdo da Tríplice Coroa em 2003, então, tipo assim, é um cara que jogou Europa e tal, e eu tava lá com o cara, discutindo atividade, 1 para 1, 2 metas, se é para lá, se é para cá. Então, assim como acho que a maioria do pessoal aqui é relacionamento. Hoje em dia, acho que o diferencial para eu chegar num alto nível é o relacionamento. E se for escola de futebol, é relacionamento com os pais, que se eu não souber o que eu tô falando, meu amigo, ele vai achar que sabe mais que você. É bem isso. Bom, eu vou perguntar aqui a Juliana, que está ao vivo, ela perguntou para você, Milton. Ela está perguntando, quer saber de você, quando você descobriu que queria ser professor na escola? E se tem alguma faixa etária de alunos que você prefere trabalhar? Como é que é o nome dela? Juliana. Tá, já vou responder a Juliana. Antes eu quero só voltar na pergunta anterior, porque eu esqueci do grande desafio da minha profissão, né, que é referente à educação física escolar, que foi a pandemia, né, você trabalhar a educação física escolar durante a pandemia. Passou em branco aqui, mas logo rebobinei esquecemos,
mas tivemos que assim, reinventar durante a pandemia, a levar conteúdo para os alunos realizarem a educação física em casa. Não foi fácil, né, Silvana? Não foi fácil esse momento, mas já passou, mas serviu de aprendizado, evoluir na minha carreira, tá? Voltando à pergunta da Juliana, qual que foi mesmo? Ah, tá. Eu tive uma professora que me encantou com a educação física escolar. Não sei se ela está aqui ainda no Unis, a Ione. A Ione, para mim, foi assim, a minha professora que me fez gostar da educação física escolar muito pelas aulas dela, pela disciplina, pela recreação, pelas dinâmicas. E isso me apaixonou, né? Lembro. Hoje em dia não pode nem cantar essa música mais, né? É meio reprimida, mas tudo bem. E a faixa etária, eu gosto de trabalhar muito com crianças de 7, 8, 9, 10 anos, Fundamental 1. São meus queridinhos, a faixa etária que eu mais tenho prazer em trabalhar. Bacana. Bom, pessoal, alguém deseja fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes? Ninguém? A Julinha. Verônica. Trabalho com academia. Personal, não, eu trabalho com natação, ginástica laboral e atendo personal particular do Cãibra. Planos são diferentes para você e como você chegou à conclusão que queria trabalhar com planos tão diferentes? Boa. Então, a natação, conforme eu falei, é o meu histórico mesmo. Sempre nadei, então assim, eu entrei na educação física, no meu primeiro período já estavam me chamando para ajudar na piscina. E aí, dei seguimento. A musculação, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de praticar musculação, eu sempre gostei de treinar, gosto de estar na academia e vi que, como o João falou, que dá para colher muitos benefícios ali dentro. Então, criei uma paixão e assim foi. Foi até depois eu me especializei mais dentro da área da musculação. Então, até para quando eu pensava, antigamente eu pensava, vou ter minha equipe, né? Vou ter uma equipe, porque eu sempre pensei em alto rendimento, até entrar de fato na área e tudo mais. E a musculação é um aliado de um atleta de alto rendimento. Então, foi um dos motivos também. E a ginástica laboral, como eu disse, ela surgiu depois de um tombo que eu levei com a minha escolinha, que eu falei que eu não queria mexer mais com natação, e me fizeram a proposta. Então, você aceita um desafio de trabalhar com ginástica laboral? E foi aí que eu também me apaixonei nessa área. Eu sei que são áreas distintas. Oi? Exatamente, são áreas distintas, entre aspas, né? Mas quando eu pensava em alto rendimento, eu pensava que o meu atleta de alto rendimento ele tinha que ter um fortalecimento da musculação. E a ginástica laboral, uma oportunidade que eu abracei e deu super certo, super certo. Certo? Gente, deixa eu contar um caso para vocês da Verônica. Estou eu dando uma aula lá um dia. Ah lá. E a Verônica tá lá, olhando da janela para fora, e eu dando aula. E a Verônica, eu falei, gente, essa Verônica tá viajando na piscina lá fora, né? Por fim, eu falei, Verônica, o que é isso? Ela, Silvana, mas tem 8 tucanos na árvore. Eu dando aula, ela contando tucano na árvore. Eu estava perto da janela, então quem tem TDAH sabe que qualquer coisa vai te distrair. E, cara, 8 tucanos numa vez numa árvore, quando você vai ver isso? Não tem isso. Aí eu estava contando para saber se era realmente 8 tucanos. Alguém mais, gente? Mais perguntas? Quanto é difícil, e a gente sabe quanto a educação física anda junto com a saúde mental, essas coisas. Eu queria saber se você trabalha isso, se você tem alguma coisa que você faz com os seus atletas,
E se você tem alguma indicação para a gente que talvez queira trabalhar com esporte, para saber como a gente pode lidar com isso. Você diz mais dessa questão mental. Então, quando a gente trabalha com escolinha, né, escola de futebol, a gente está sujeito a receber vários tipos de meninos e meninas ali. Desde o mais talentoso até o garoto que nunca fez uma atividade física e, né, independente da faixa etária. O que eu mais tento, né, colocar na cabeça deles é o seguinte, eu acho que o que mais me respalda é a questão da metodologia da escola. Então, como é que eu vou dizer? Os garotos que têm mais dificuldade, eles aproveitam a aula de uma forma bem interessante e igual aos garotos que têm, né, mais facilidade. Em relação a essa parte mental, a gente faz muito um diagnóstico com o pai. Ah, ele tem intenção de ser atleta? O esporte ele é multifatorial. É profissional, é lazer, é saúde, é estética, enfim. Dependendo do objetivo dele e que o pai enxerga, se for um garoto menor e tal, a gente já sabe a expectativa que ele tem dentro dele. E a partir disso a gente vai dosando. Os que mais dão trabalho, teoricamente, são os que querem ser atletas, que é um funil muito pequeno. O que a gente pode fazer é a questão da qualidade das aulas, potencializar isso, mas ao mesmo tempo, né, colocar eles numa realidade que poucos vão chegar, né? E para que ele chegue, ele tem que ter determinados comportamentos, né? A gente trabalha muito com o espírito de liderança. Então, o garoto que é o capitão na hora do coletivo, a gente chama lá de clássico. O garoto que é o capitão na hora do clássico, né? Ele que às vezes escolhe o time, ele que vem falar com a gente. Então, a gente tem essa pegada de formação. Se ele vier a ser atleta, né? Beleza, a gente já fez esse processo, mas se lá na frente ele se frustrar, a gente tem que ensinar ele a gostar do esporte, porque o garoto que ele chega no sub-17 ali não deu, né? Muitos, né, ex-alunos meus estão fazendo educação física e hoje atuam na área do esporte, na área do futebol. Alguém mais? Pedrinho? Era essa? Mais? Até onde você pretende levar a tua marca e até onde você acha que você pode alcançar? Cara, excelente pergunta. Por analisar como as academias estão crescendo e por perceber que muitas dessas redes, elas focam muito mais no aluguel do aparelho do que no atendimento, ela pode alcançar o mesmo patamar ou acompanhar essa tendência de mercado. Então, assim, eu já tive uma intenção de levar essa marca para fins de cursos, para a área de profissional de educação física, para treinamento online, para os meus possíveis clientes. Hoje a academia ela tem essa perspectiva empresarial pronta, já estruturada para poder acontecer. E, de certa forma, a gente está retomando. Então, assim, quando eu abri a academia em 2019, a pandemia também foi um desafio. Porque à medida que eu achei que o negócio ia alavancar de cara, veio uma questão cultural, social, de saúde que brecou tudo. Então, só o fato de você ter que trabalhar à distância com pessoas que têm um perfil muito delicado, vou usar essa palavra, já dificultou muita coisa. Então, nesse meio termo, eu testei muitas coisas e ainda continuo testando. Vou te dar um exemplo. Eu montei um método de treinamento, que na verdade é o mesmo método que eu aplico na academia, só que eu transferi isso para online e nichei. Coloquei especificamente exercícios para melhorar a dor lombar. E ao cunho de fazer as divulgações, internet, colocar isso para rodar, eu consegui em 15 dias 3.000 contatos. Então é uma capacidade estratosférica perto do que eu atendo do presencial. Montei um sistema de aulas, em 2 dias eu gravei mais ou menos umas 25 aulas online, fiquei dentro de casa, tirei tudo lá, botei uma parede, fiquei gravando, teve dia que eu fiz 8 treinos direto, um atrás do outro, o que era muito extenuante, e o fato de editar, poder mexer em muita coisa facilita, só que ao mesmo tempo exige muito, uma vez, e quando eu coloquei essa possibilidade para venda real, a pessoa que fez a transmissão no dia, ela jogou o link errado para esses 3.000 contatos, na hora.
de chegar ali na internet e vender para esses 3 mil. Então, assim, hoje a gente sabe que a taxa de conversão de venda de uma possibilidade dessa é de 10 a 15%. Então, imagina, hoje eu tenho na academia 115 clientes, sem fazer um tráfego, sem fazer nada mais do que divulgar algumas informações na internet. E baseado nisso, eu poderia ter quase 300 alunos online para poder trabalhar com eles uma perspectiva de atendimento que melhorasse a dor lombar. Só que aí entrou um contexto. De 30 anúncios que eu tentei subir, passaram 2. Por quê? Porque o próprio sistema do Facebook e do Google, ele não considera que você vender alguma coisa para dor é muito bom. Mas se você botar um anúncio de remédio lá, vai pro ar. Entende? E aí eu consegui, mesmo com todas essas falhas, vender para 6 pessoas. Já foi uma vitória, porque o propósito era vender para 1, fazer a primeira venda. Vendi para 6 pessoas a um ticket de um treinamento a R$700. Imediato, para a pessoa ficar ali por 6 meses comigo. Então imagina, se eu conseguisse 300 pessoas a 700, é um bom dinheiro para você receber e reinvestir e expandir o negócio. Só que da mesma forma, dessas 5 pessoas, 4 eram pessoas muito delicadas a nível de dor, e uma delas entrou pedindo para eu corrigir a postura no esporte de, como é que chama? No esporte capoeira. Então ele não entendeu o negócio, falei, meu amigo, não é essa a proposta, pode pedir lá o seu estorno de volta. Ali eu dei um passo atrás e falei assim, é um pouco mais profundo do que eu estou imaginando. Até porque hoje eu não vi no Brasil ninguém que conseguisse realmente montar um método de treinamento para esse fim. Até porque, se você não está perto da pessoa e olhando para tudo que está acontecendo, tendo ela aqui na sua mão, pode acontecer um problema que aumente a dor dela e faz parte do processo, ela volta e te processa. E aí? Aí você vende para 315 de processo. Aí o dinheiro que você ganhou vai tudo para advogado, até você sair disso, meu filho, já era. Eu falei assim, nossa, fui abençoado por não ter vendido por 300. Eu entendi isso. Então hoje eu vejo muitas perspectivas com a marca, com a ideia, com a metodologia. Então hoje eu tenho a perspectiva curso para ensinar muito do que eu aprendi nesse processo com o mundo da fisioterapia e da educação física, de uma forma mais direta, mais incisiva. Hoje tem a possibilidade de expandir a academia com mais profissionais trabalhando. Então hoje eu estou nesse processo. E é um processo de formiguinha, que você tem que saber muito bem onde você está pisando. Tá? Acho que essa seria a minha visão do momento hoje. Bom, pessoal, então vamos encerrando, né? Eu queria agradecer vocês novamente. Ninguém telefone aqui. Agradecer quem está aí ao vivo, né? Dá um tchau para a galera aí. Temos 38 pessoas aqui na câmera nos assistindo. Obrigada pela oportunidade, né? Obrigada por cederem um pouco do tempo de vocês, que a gente sabe que é tão precioso, né? O tempo do profissional de educação física, como muitos de vocês falaram, 12, 14, 16 horas de trabalho. Então, muito obrigada. Essas formações enriquecem, né? Então, sejam bem-vindos. A casa também é de vocês. Voltem quando quiserem. Estaremos sempre aqui à disposição. Muitíssimo obrigada mesmo. A gente que agradece. Finalizando aí. Pessoal do Tá ao Vivo, obrigada. Não esqueçam de marcar a presença aí, hein, galera? Tá todo mundo dando parabéns, agradecendo. Beijo para todos. Gente, convidar vocês